Projeto para anistia do 8 de janeiro terá solução no meu mandato, diz Lira. Lembrando que o mandato do Arthur Lira, como presidente da Câmara, termina em fevereiro agora, daqui a poucos meses. E ele está dizendo que esse projeto vai ter uma solução, tipo, vai ser votado, vai chegar a um desfecho ainda no mandato dele, que ele não vai deixar para o sucessor, que assume a partir de março, né? Porque a eleição é no finalzinho de fevereiro, assume ele logo depois, que provavelmente será o Hugo Mota, do Republicanos, que é o candidato do Arthur Lira, e tem uma imensa maioria de partidos e parlamentares apoiando. Até PT e PL estão juntos nessa história, e eu vou te explicar também por que PT e PL estão apoiando o mesmo candidato à presidência da Câmara. Mas enfim, o que o Arthur Lira disse? Vamos resolver essa parada ainda no meu mandato. E aí você pensa, bom, então o projeto vai andar, né? Será que o Lira vai livrar a cara dos bolsonaristas? Pois é, aí já são outros 500, porque andar é uma coisa, ir à votação é uma coisa, ser aprovado é outra bem diferente, como você vai ver daqui para frente. Olha só, projeto de anistia do 8 de janeiro vai buscar acordo do PT ao PL para reduzir penas. Então, a história de que esse projeto vai ser aprovado não é bem assim. Existe uma grande resistência em aprovar uma anistia para a galera que participou do quebra-quebra. Então, o PL já resolveu buscar um meio termo. Bom, já que eu não vou conseguir passar a anistia, vamos buscar então uma tentativa de diminuir as penas, porque a galera pegou na faixa de 17 anos de prisão. Vamos tentar diminuir um pouco as penas, porque estão muito pesadas. O que eles pretendem fazer? Como vai ser criada agora uma comissão especial para analisar o projeto de lei, eles pretendem começar a levar nos depoimentos dessa comissão advogados de gente que está presa, esposa de gente que está presa, marido de preso, filho de preso, para choramingar, para falar, meu papai é um coitadinho, está preso, meu Deus, está fazendo falta lá em casa, meu marido é um patriota, enfim, fazer aquele chororô, para ver se convence a opinião pública de que aquelas são pessoas injustiçadas, coitadinhas, patriotas, que estavam só tentando dar um golpe de Estado, mas, poxa, quem nunca, né? Enfim, a tentativa deles é de criar uma comoção com esses depoimentos na comissão. Mas sabendo que a coisa não é fácil assim de aprovar, que depende da aprovação da Câmara, depende da aprovação do Senado, e pior, para eles, depende da sanção do presidente Lula. E aí que eu quero ver. Então eles já estão cogitando o plano B, que é reduzir a pena dessa galera, desses golpistas. E aí, por isso que fala, busca acordo do PT ao PL, por quê? Porque o PT já falou que é radicalmente contra o projeto da anistia, que não aceita nem discutir, então já vão procurar para, vamos pelo menos diminuir um pouquinho a pena, 17 anos é muito, essa galera é massa de manobra, né? É engraçado que os bolsonaristas estão tentando diminuir a pena logo de quem? Dos petistas infiltrados. Lembra que era só petista infiltrado? Agora estão querendo diminuir a pena da galera, dos petistas infiltrados. Olha que bonitinho. Mas enfim, vão procurar o PT, alguns deputados, inclusive, já conversaram com deputados do PT com essa proposta indecente de reduzir pena. E esses deputados já, inclusive, falaram que realmente já foi procurado agora. Topar é outra história. O Múcio, que é o ministro da Defesa, o José Múcio, defende anistia para casos leves do 8 de janeiro, mas exclui Bolsonaro. Ele deu uma entrevista para o UOL, está aqui, e aí ele fala justamente sobre isso. Fala realmente que tem gente que é uns pobre coitados, uns Zé Mané, que foram enganados pela turma do Bolsonaro, que foram lá quebrar tudo achando que estavam cometendo um ato heróico, maravilhoso, que iam salvar o país do comunismo. Gente desmiolada, gente que tem um QI de -2 e que é facilmente manipulável. Então, o Múcio defende que essa gente é um bando de pobre coitado, manipulado, massa de manobra, e que, pô, 17 anos para essa galera é muito. Eu, particularmente, acho até pouco, né? Mas o José Múcio é um daqueles ministros que o Lula teve que engolir para tentar apaziguar a situação com as Forças Armadas, né? Um sujeito que é bem visto, bem aceito pelas Forças Armadas, então, obviamente, ele sempre vai ficar nesse discurso de meio termo, de tentar aliviar. Por quê? Porque tem, inclusive, parente de militar entre os presos e entre os condenados, e os militares, se eles pudessem, eles realmente anistiavam todo mundo. Então, o Múcio fica com esse discurso público, vamos ver, vamos analisar caso a caso, deve ter um outro caso aí de exagero, de injustiça. Bom, numa condenação de 200, 300, vai chegar, sei lá, 800 condenados, é possível ter um ou outro caso de exagero. É possível, né? Mas são muito poucos se existirem. De qualquer maneira, essa declaração do Múcio não significa que é a posição do governo. Certamente, essa declaração foi só um afagozinho no coração dos militares que não estão gostando do que está rolando e vão ter que engolir. STF vai enterrar a anistia para golpistas do 8 de janeiro, se o Congresso aprovar?
Então, essa é uma pergunta feita no artigo da Carolina Brígido, e ela levanta justamente a hipótese do STF barrar essa história, porque a palavra final vai ser do STF. Mesmo que o projeto for aprovado, Lula vetar e o Congresso derrubar o veto, vai ter alguém, um partido político, uma associação de classes, que vai procurar o STF para alegar que a lei é inconstitucional. E existe parâmetro para dizer que é inconstitucional? Existe aos montes, existem jurisprudências que demonstram que crimes contra a democracia não são passivos de anistia. Além do mais, estão tentando tratar essa anistia do mesmo jeito que foi tratada a anistia lá no fim da ditadura militar. Só que existe uma diferença brutal de uma para outra. Aquela anistia era para todo mundo, era para os dois lados. Era para quem era processado e investigado por ser dos chamados subversivos, que eram os militantes de esquerda que estavam lutando contra a ditadura, e também anistiava os militares torturadores que prendiam e torturavam as pessoas que eram de esquerda. Então foi uma anistia ampla, geral e irrestrita. Todo mundo foi anistiado. Foi um gesto na época que foi defendido como se tivesse sido, não estou dizendo que foi, que eu penso assim, mas é isso que foi defendido na época, como um gesto de pacificação do país. Agora não. Agora estão propondo anistia só a um lado, que é o lado que tentou quebrar tudo, né? A vítima não está sendo ouvida nessa história. Então, obviamente, o STF tem tudo para julgar que essa anistia fere a Constituição. Isso vai bater lá. E mesmo que o Congresso Nacional aprovar, a tendência é o STF declarar a anistia inconstitucional e não valer. O máximo que pode acontecer é realmente acontecer um grande acordo nacional para diminuir as penas de meia dúzia de gato pingado de manipulado. Certamente nenhuma das lideranças vai passar por isso, não se aceitará anistia para o Bolsonaro e nem para a General Braga Neto, nem para o pincher golpista que é o Augusto Heleno, nem para essa galera, para os generais, enfim. Não vai ter, pode esquecer. O pessimismo de aliados de Bolsonaro com a anistia a presos do 8 de janeiro. A Malu Gaspar está falando justamente isso nessa matéria do Globo. Que os próprios bolsonaristas estão vendo que é muito difícil aprovar esse projeto de lei. Embora ele dependa de maioria simples, 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado, eles percebem que eles não têm esses votos. Por quê? Porque mesmo uma parte considerável da direita, a direita democrática, não quer anistiar essa galera, porque senão vai estar incentivando eles a tentar dar outro golpe de Estado. E aí, essa direita que é democrática não está topando entrar na conversa para anistiar ninguém. Só quem está de fato querendo a anistia, disposto a votar favoravelmente, é a extrema-direita, são os radicais da extrema-direita, que defendem mesmo o golpe de Estado, que defendem torturador, que defendem milico que mata, essa galera, que é a galera do Bolsonaro. Mas mesmo dentro da direita isso não é unanimidade. No centrão também não é. Na esquerda então nem se fala. Então eles próprios estão vendo como muito difícil a aprovação desse projeto. E olha que esse projeto não envolve o Bolsonaro. Já estão falando em apresentar um outro projeto para anistiar o Bolsonaro. Se esse não tem chance de ser aprovado, vocês imaginam o projeto do Bolsonaro.